Glória a Deus, aleluia. Boa tarde, igreja. Quem está aqui que ama Jesus, levanta a mão. Então levanta um aplauso a Ele bem forte nesta noite. Aleluia. É um enorme prazer e privilégio estar aqui para ministrar a palavra, e desde já quero agradecer à pessoa do pastor Ramon, a sua esposa, que com muito carinho me convidou para estar aqui. E irmãos, que culto lindo, que culto abençoado, e como não se emocionar a ver este momento, que quem é pastor sabe as lutas, sabe da labuta que é estar no ministério, cuidar de pessoas, se importar com gente, saber que há alguém que se importa consigo. Olha para a pessoa que está do seu lado, diz assim: há alguém que se importa consigo. Amém? E é isso. É um enorme privilégio, pastor, poder estar aqui na melhor cidade do país, Guimarães. Quem ama Guimarães? Guimarães é linda. Mas sabe que o vosso pastor, quando veio para cá, ele estava para ir para lá, para as Taipas, que é a minha terra. Mas Deus tem uma obra linda com Guimarães, por isso ele está aqui a cumprir o propósito de Deus. Amém? Quantos estão aqui para ouvir a palavra de Deus? Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Não sei se costumam estar aqui.
que eu conheço. Quero que tu estejas atenção em ti. Amém? Pode ser? Vamos ter atenção em nós. Sabem, o que me chama a atenção é que este evento aconteceu onde? Numa casa. Diz comigo, casa. Casa. Irmãos, Jesus ministrava a palavra de Deus em casa. Eu noto que há um mover de Deus nas casas nestes dias. Há um mover de Deus. Eu não sei aqui nesta igreja, pastor, mas eu percebo um mover de Deus, que Deus está a empurrar as igrejas para as casas. Porquê? Porque casa é lugar de comunhão, casa é lugar de cura, casa é lugar de aconchego, casa é lugar de onde as pessoas são acompanhadas, ministradas, onde as pessoas ouvem a palavra de Deus. Irmãos, vamos ser coerentes. É muito mais fácil levar alguém a uma casa do que trazer à igreja. É verdade ou não é? É muito mais fácil. E eu falo como português, alguém que está aqui, que nasceu neste lugar. Nós temos aqui, eu noto só pela feição, já vejo aqui alguns portugueses, né? E eu sei, e quem é português aqui sabe, é difícil levar alguém para a igreja, é ou não é? É difícil. Porquê? Porque vem logo uma série de preconceitos, uma série de situações que as pessoas já está enraizado, e é difícil. Então as casas é um lugar próprio. As casas é um lugar que Deus vai usar para salvar muita gente nestes dias. E eu creio, Jesus, e a Bíblia, esta tradução mostra aí que estava em sua casa. Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Glória a Deus. Então, se Jesus ministrava na sua casa, tu também podes ministrar na tua casa. Amém? Sabem, está a chegar o tempo em que temos de levar Jesus para casa. A Bíblia diz que na igreja primitiva que eles estavam juntos no templo e nas casas. Amém? Então, eu quero falar em 5 tipos de pessoas que nós encontramos nesta história. Todos nós nos identificamos com um ou mais tipo de pessoas que vamos falar, não é? Mas quando eu começar a falar, tu vais dizer que tipo de pessoa eu sou e que tipo de pessoa eu me quero tornar. Porque aí está a essência da mensagem. Que tipo de pessoa é que eu me quero tornar? Porque eu não quero que venhas aqui e ouças uma mensagem e digas, que mensagem boa, aleluia. Não, eu quero que saias daqui, olhar para a tua vida e dizer assim, eu preciso mudar, eu preciso sair daqui diferente, eu preciso me tornar neste tipo de pessoa, uma pessoa diferente. E o primeiro tipo de pessoa que eu encontro aqui é os necessitados. Todos nós, quando viemos a Jesus, viemos numa situação de necessidade. Sim ou não? Seja emocional, seja espiritual, seja financeira, seja em que área seja. Todos nós temos algum tipo de necessidade. E talvez tu venhas aqui nesta tarde, nesta noite, e possas dizer assim, pastor, mas eu tenho necessidade. Talvez tu sejas um necessitado. E isso é normal, porque ao longo da vida nós sempre vamos ter necessidades. Ao longo da vida nós sempre vamos ter necessidades. Aquele paralítico, ele não conseguiria chegar até Jesus por causa da sua necessidade. Sabem, a igreja, ela terá sempre necessitados. Na verdade, isto aqui foi montado, isto aqui foi estruturado, isto aqui foi pensado pelo nosso Mestre Jesus, que ele disse, eu não vim para os sãos, mas eu vim para aqueles que necessitam. Eu vim para aqueles que precisam. Tudo isto aqui foi montado para os necessitados. Os irmãos concordam? Tudo aí, igreja é um lugar para os necessitados. Por isso, se tu estás com necessidade de alguma coisa, tu estás no melhor lugar. Tu estás na igreja. Igreja é o melhor lugar. Porquê? Porque igreja é o lugar onde Jesus está. Porque há uma promessa que Jesus diz assim, olha, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei lá. A manifestação da presença estará lá. Jesus está aqui nesta tarde para mudar histórias neste lugar, para mudar situações, para tirar pessoas que vieram aqui em momento de necessidade e saírem daqui curados.
e saírem daqui libertos, e saírem daqui com uma convicção que algo mudou. Há pessoas que vão sair daqui nesta noite com convicção no seu espírito, assim: eu saio daqui diferente, porque eu saio daqui que Deus mudou a minha história. Amém? Eu creio nisso. Eu creio no poder do Evangelho. Eu creio no poder do ajuntamento da igreja. Sabem? Igreja é o lugar onde Jesus está. Há pessoas aqui que se calhar lutam contra depressões, problemas conjugais, problemas familiares, doenças psicossomáticas, doenças físicas no corpo. Pessoas estão aprisionadas em situações de pecados. Pessoas estão aprisionadas em pecados. Sabem? Há uma coisa que me chama a atenção, porque aquele paralítico, a primeira coisa que Jesus fez, o que é que Jesus fez? Jesus o levantou logo da maca. Foi isso que Jesus fez. O que é que ele fez primeiro? Perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Porquê? Porque muitas vezes são os pecados que nos paralisam. São pecados que traz paralisia à nossa vida, que a nossa vida não anda para a frente e não anda mesmo. Pessoas estão presas em pecados de ganância, de pornografia. Pessoas que estão presas em pecados de orgulho, que não sai dali, a vida não avança. Murmuração, a vida não avança. É como aqueles que estão lá à volta do deserto e nunca entram na terra prometida, vão morrer no deserto. Sabem, Jesus quer te tirar dessa paralisia. Jesus quer te perdoar, quer te libertar nesta noite. Sabem, uma coisa que eu aprendo neste texto é que Deus dá-nos aquilo que nós precisamos antes de nos dar aquilo que nós queremos. Antes de dar aquilo que aquele paralítico queria, Deus deu aquilo que ele precisava de perdão. O pecado é o motivo da paralisia de muita gente. Vira para a pessoa que está ao teu lado, diz assim: é a altura de largar o pecado. Fala assim para ela com carinho: é a altura de largar o pecado. Eu sei que falar de pecado é algo que incomoda. Pecado incomoda, mas incomoda mesmo. Mas a nossa luta tem que ser contra o pecado. É a luta do cristão. A maior luta do cristão aqui é o diabo, é sempre o diabo. Não é o diabo, é contra nós mesmos. Porque o pecado, a Bíblia diz lá em Tiago que o pecado é gerado dentro de nós. A nossa cobiça, a concupiscência dos olhos, isso vai gerar o pecado. Então nós temos que lutar contra o pecado, igreja. Esta igreja vai fazer diferença. Tu vais fazer diferença quando nós caminhamos em vitória contra o pecado. Aleluia, aleluia. Sabem, a igreja é o melhor lugar para carregar essas pessoas necessitadas. A igreja é o melhor lugar. Todos nós temos áreas da nossa vida em que temos necessidade. Talvez tu vieste aqui nesta noite e dizer assim: pastor, eu tenho necessidade. E que tu possas até me dizer assim: pastor, nem vale a pena avançar, não vale a pena avançar mais na pregação, eu já me encontrei. Eu sou esse. Eu sou o necessitado. Eu sou o necessitado. Sabem, mas há mais. A gente vai discorrer a história e a gente vai ver que o necessitado, ele teve alguém que o carregou. 4 homens pegaram naquele paralítico e avançaram e levaram esse homem a Jesus. E esse é o segundo tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa é os que se importam com os outros. Os que se importam com os outros. Será que nós somos alguém que se importa com os outros? Será que nós somos alguém que deixa tudo, que deixa as nossas coisas, que paga preço? Sabem? Foi por causa destes que Jesus operou o milagre. São pessoas que demonstram misericórdia pelo outro, pelo necessitado. São pessoas que sentem compaixão. Talvez é isso que nós temos que pedir ao Senhor nesta noite. Senhor, dá-me compaixão pelo necessitado. Dá-me compaixão pelo perdido que está lá fora. Dá-me compaixão por ele. Sabem? Essas pessoas que se importam com os outros são pessoas que não medem esforços.
para ajudar e levar pessoas a Jesus. Sabia que você foi chamado para levar pessoas a Jesus? Sabia que esse chamado não é só o chamado do pastor ou dos líderes ou de quem está aqui? Esse chamado é o chamado de todo o crente, de todo o cristão. A grande comissão que nós... já por isso se chama comissão. É uma missão conjunta. Não é missão de alguns pastores. Há pessoas que pensam que pastor tem umas asas nas costas e andam a levitar. São alguém super especial. Não. É alguém que paga preço. É alguém que renuncia a muita coisa para se importar com aqueles que necessitam. Mas esse chamado não é só para os pastores. Esse chamado é para todos aqueles que estão aqui. Põe a mão com carinho na pessoa que está do lado e diz assim: este chamado é para ti também. É mesmo, esse chamado é para ti também. Sabem? Essas pessoas gastam tempo, gastam recursos, dão tudo para servir para aqueles que necessitam ir a Jesus. Talvez tu estejas a pensar: e eu podia ter feito algo por alguém. Talvez tu possas usar o teu carro para ir buscar alguém que não tenha como vir à igreja. Talvez a pessoa não queira ir à igreja, mas tu o convides: olha, vem à minha casa, tem lá um cafezinho, vamos comer uma pizza, qualquer coisa, vem. Temos que ser intencionais. O nosso problema como cristãos é que nós não somos intencionais. Nós fazemos as coisas e gostamos de vir à igreja e deixamos o resto, as coisas acontecer por si só. Nada vai acontecer por acaso. As coisas vão acontecer quando homens e mulheres se posicionam diante de um propósito. Algo vai acontecer. Sabem, algo que me chama a atenção ali é que Jesus olha e Jesus diz assim, o texto diz assim: e Jesus viu a fé deles. Como é que se vê a fé de alguém? Vou dizer: não, este irmão tem uma fé. Não, aquela irmã não, nem por isso. Alguém consegue ver fé? Sim. Fé é espiritual. Fé não se vê. Como é que Jesus viu a fé daqueles homens? Sabem como é que Jesus viu? Porque fé sem obras é morta. Queres ver alguém com fé? Vê alguém que está ali, alguém que não desiste. Aqueles homens, sabes o que é que fizeram? Chegaram ali e ficaram barrados na entrada. Mas eles podiam dizer assim para o paralelo: pá, nós tentámos, sabe? Nós tentámos. Mas eles não tiveram essa posição. E eles não desistiram. E eles encontraram um caminho. E eles foram em frente. A fé não desiste, igreja. Nós não podemos desistir das pessoas. Sabem uma coisa? Há muita gente que me diz assim, muitos cristãos que me dizem assim: não, sabem, os portugueses são muito duros. As pessoas são muito duras. Irmãos, não existem pessoas duras, existem crentes moles. Existem crentes moles, porque nós temos que ser como aqueles homens que pegam na maca e vamos. A fé não arranja uma desculpa, a fé encontra um caminho. Quem tem fé encontra um caminho. Nós precisamos encontrar caminho, nós precisamos não desistir das pessoas. Continua, é Jesus que faz a obra no coração das pessoas. Nós só temos que continuar. Isso é chato. Sabe aquela viúva persistente? E vai lá, pum, pum, pum. E aquele juiz diz assim: eu não costumo resolver causa de ninguém, mas esta mulher vou ter que resolver. E Jesus diz assim: e será que o pai não fará justiça a seus filhos que clamam dia e noite? Porventura o filho do homem, quando vier, achará fé na terra quando vier? Olha a fé fala de quê? De persistência. Continua. Aquele vizinho que até aquela pessoa, continua, vai lá dar glória a Deus, continua. O Espírito Santo, um dia ela vai estar aqui a dar glória a Deus. Um dia ela vai vir à igreja. Leva para casa primeiro, chama para o café, mas seja intencional. Não queira enfiar Jesus goela abaixo. Há pessoas só andam com a Bíblia debaixo do braço, né? Feitos super espirituais, aleluia, arrotam santidade, que leem a Bíblia 2 vezes por ano e mais não sei o quê. Irmãos, eles não querem saber disso para nada.
Eles querem alguém que esteja ali que os ouça. Alguém que esteja ali, que fale com amor, que esteja ali para ajudar. E na hora da verdade nós vamos estar ali para orar por eles. Na hora da verdade eles vão dizer assim: tens uma luz diferente, tens uma coisa diferente, há algo aí em ti que me cativa, sabem? E aí Jesus vai ser ministrado. E aí, olha, é Jesus, não é uma religião. A religião não faz nada por ninguém. A religião só cria dogmas, esquemas na cabeça das pessoas. É Jesus que liberta. Aleluia. Sabem, a fé não se vê. Pessoas de fé não ficam paralisadas diante de dificuldades. Não fiques paralisado diante das dificuldades. Preocupa-te, começa-te a preocupar com o necessitado. Tu não estás aqui só para fazer parte de um culto. Sabem, é isso que nós temos feito durante muitos anos. Deixa-me dizer-te uma coisa: quantas pessoas aqui foram salvas? Quantas pessoas aqui foram salvas através da televisão? Levanta a mão. Ninguém. Quantas pessoas foram salvas numa cruzada evangelística? Ou na rua, alguém pregou o evangelho, alguém deu um folheto? Quantas pessoas aqui foram salvas assim? Levanta a mão. Pastor, ninguém. Quantas pessoas foram salvas porque alguém chamou, porque alguém passou tempo, porque alguém investiu, porque alguém trouxe, porque alguém orou? Quantas pessoas? Levanta a mão. Aleluia, levanta um aplauso ao Senhor. Os irmãos estão a entender? Somos nós que vamos fazer a diferença. É no mano a mano, é tete lá tete. É sim. Desculpem a minha franqueza, o meu português direto, mas é sim. E sabem, se num ano tu te dispôs a trazer um necessitado para Jesus, vocês para o ano aqui já não estão aqui. Se cada um se dispor a ganhar uma pessoa para Jesus num ano, pastor, num ano, daqui a um ano ninguém está aqui, tem que arranjar um espaço bem maior. É assim ou não é? Mas sabe porque é que isso não acontece? Porque nós não nos importamos. Sabem, aqueles homens tinham amigos de verdade. Aquele paralítico tinha amigos de verdade. 4 homens que se importaram. 4 homens que deixaram tudo. 4 homens que se dispuseram a pagar o preço. Aleluia. Nós precisamos caminhar com pessoas assim. Pessoas de fé. Pessoas que não desistem. Pessoas que vão à frente. Com quem é que tu tens andado? Tens andado com pessoas que têm a mente estacionária? Tens andado com pessoas, a mente derrotista, só falam fracasso, miséria, a igreja, só falam mal. Há pessoas que só batem na igreja. Há pessoas que passam a vida a bater na igreja. Porque a igreja é assim, porque a igreja é assado. Irmãos, é muito fácil eu me sentar e falar. Não custa. Sabem? Com que tipo de pessoas tu tens andado? Sabem, eu já andei com pessoas que não acreditavam em milagres. Eu já andei com pessoas que não acreditavam em milagres. Eu já andei com pessoas que não acreditavam no poder do Espírito Santo. Nada. Sabe o que é que eu vi nesse tempo? Bola. Nada. Porque tu tens que caminhar com pessoas de fé. Tu tens que andar com quem pensa em fazer alguma coisa. Nós temos que andar com quem, se nós queremos voar, não podemos andar com galinha, temos que andar com águias para voar. Aleluia. Então, sabem, porque a fé, ela ofende os religiosos, os acomodados. A fé, ela ofende. Pessoas de fé não são passivas, elas são ativas, elas são resilientes, elas são persistentes, elas são pacientes, elas são ousadas, elas não desistem. Amém? Vira para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: não desistas. Vamos nos importar com o necessitado. Vamos nos importar com o necessitado. Então essa é a segunda pessoa. O terceiro tipo de pessoa. Terceiro tipo de pessoa. Os irmãos digam aí um amém para eu beber água.
Está calor aqui, é? Está bênção. Quem está abençoado aí? Aleluia. Bênção demais. Terceiro tipo de pessoa que nós encontramos nessa história. Então, aquele paralítico foi e encontrou o caminho barrado. Quem é que estava lá? A multidão. Estava lá a multidão. Então esse é o terceiro tipo de pessoa. A multidão que só vem ouvir. Sabia quem são estas pessoas? São pessoas que amam Jesus, pessoas que querem ouvir Jesus, pessoas que estão aqui, gostam de vir na igreja, gostam até de servir na igreja. Mas sabem, são pessoas que estão de costas para a porta. São pessoas que estão, todos aqui estamos de costas, mas este é o formato natural da igreja. Mas a analogia que eu quero trazer nesta noite são pessoas que estão de costas para os necessitados. Pessoas que vêm à igreja, mas só se importam com elas próprias, só se importam, não é, com a sua vida. Senhor, abençoa o meu casamento. Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, abençoa o meu trabalho. É tudo eu. É um egoísmo de tal forma que a pessoa se esquece de quem está lá fora. Só vem aqui por mim. Eu vim aqui por mim e pelos meus. Pastor, olha pela minha família. Pastor, amém, claro, a igreja é esse lugar também. Nada contra, é isso mesmo. E essas pessoas, sem saber, elas estavam a impedir a entrada dos necessitados. Sabem? Elas tinham boa intenção. Elas estavam lá com boa intenção, mas acabaram por ser impedimento. Sabem? Todos nós sabemos que temos que nos preocupar e que temos que pregar o Evangelho, não é? Sim ou não? Todos nós sabemos. Foi uma ordenança do Senhor: ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Mas sabem, como diz lá em Tiago 1, 22, 23, vai dizer que aquele que ouve a palavra, mas não pratica, está-se a enganar a si mesmo. Nós muitas vezes enganamos-nos a nós próprios e vivemos na igreja e vimos à igreja só por causa de nós. É isso. Infelizmente caímos numa rotina que nos esquecemos do necessitado, que nos esquecemos daquele que não tem como chegar a Jesus se não for por nosso intermédio. Sabem? Deixa-me dizer-te isto: a atenção de Jesus está para os necessitados. Quando aquele homem entra, quando aquele homem desce do telhado e cai ali perto de Jesus, Jesus parou tudo que estava. Jesus parou a pregação. Se Jesus estivesse aqui e entrasse aqui o necessitado, Jesus parava tudo para atendê-lo, porque o foco de Jesus está em quem precisa. O foco de Jesus está lá no necessitado. E nós temos vindo às igrejas, temos feito parte da igreja, e glória a Deus por isso, como estes homens estavam ali com boa intenção, mas sem querer eles estavam a barrar o caminho daquele que precisava. Sem querer eles estavam a ser o impedimento. Sabem? Que tipo de pessoa tu és? Talvez tu já te encontraste: não, pastor, eu sou necessitado. Ou talvez não, pastor, eu até sou aquele que me importa, até vou atrás, até me importo de pregar o Evangelho, me importo de fazer amizade com pessoas. Estes dias eu estava a ver o meu telefone e vi a lista de contactos e fiquei assustado comigo próprio. Assim, meu Deus, eu só tenho crentes aqui, tenho poucos amigos, tenho poucas pessoas que não conhecem Jesus. Isto tem que mudar. Isto tem que mudar. Se nós queremos trazer o avivamento para esta terra, isto tem que mudar, porque nós somos os agentes de avivamento. Porque somos nós que vamos fazer a diferença. Somos nós que vamos pregar o Evangelho para essas pessoas. Que tipo de pessoa tu és? Não, pastor, eu tenho sido aquela multidão que só vem ouvir. Gosto de ir na igreja, estou lá, glória a Deus, sou abençoado, mas eu não tenho dado atenção e nem me tenho importado com os outros. Sabem? E há outro tipo de pessoa, o quarto tipo de pessoa, que quando Jesus começou,
e falou: perdoados são os teus pecados. O que é que aconteceu? Estavam lá quem? Os fariseus, os mestres da lei, aqueles que sabem tudo da Bíblia. Sabe o que é que eles estavam a fazer? A criticar. Então esse é o quarto tipo de pessoa que existe. Aqui eu sei que não existe, é só lá na oficina cristã. Aqui não. Os que só sabem criticar. Não é, pastor? Aqui não existe, glória a Deus. Eu sei que esses hoje não vieram, mas sabem, todos nós em algum momento já fomos críticos. Todos nós em algum momento, eu às vezes dou por mim e estou a criticar. Criticar isto, criticar aquilo. Criticar. Sabem, todos nós gostamos de ouvir uma boa crítica. É verdade ou não é? Todos nós gostamos. Sabe o que é que aconteceu com fulano? O quê? E ele fez isto. Meu Deus. E que mais? Na pergunta, não é? Não, conta só, é só para orar. Todos nós gostamos. Sabe o que é que diz Provérbios 18:8? Vamos ler o que é que diz. Vou pedir ali, se puder colocar aqui, Provérbios 18:8. Provérbios 18:8 diz que as calúnias ou as críticas, não sei como é que está nesta tradução, as palavras do linguareiro, olha, não tem um linguareiro, tem a língua grande. As palavras do linguareiro são como doces bocados. Olha aí, alguém aqui gosta de doce? Ninguém gosta de doce? Toda a gente gosta de doce? Elas descem ao íntimo do ventre. E o professor, é isso. Elas descem, são doces, toda a gente gosta de ouvir. Quem ouve, isso sabe bem ouvir. Porquê? Porque é com o outro, não é com ela. Se fosse com ela, o caso mudava de figura. Mas como é com o outro, pois. Então as pessoas gostam de criticar. Vocês sabem, aqui em Portugal, eu não sei lá no Brasil, mas aqui em Portugal, o programa de maior audiência é o programa quando se fala mal dos outros. É um programa lá do Ricardo Araújo Pereira. Vai gozar com quem trabalha. Olha só o nome do programa: gozar com quem trabalha. E é mesmo gozar, porque eles estão ali para criticar. Critica isto, critica aquilo. E o pessoal está lá todo, líder de audiências. Porquê? Porque as pessoas gostam de ouvir críticas. As pessoas gostam de criticar também. Sabem, os fariseus começaram a criticar Jesus em seus corações. Os que mais criticam, ou melhor, os que mais conhecem a lei, muitas vezes são os que mais criticam. Quem é que começou a criticar? Às vezes quem está na igreja, aquele que mais conhece Bíblia, aquele que diz que é tão espiritual, muitas vezes é esse que está sempre a criticar. Sabe porquê? Porque normalmente são pessoas que não mexem uma palha. Não sei como é que se diz aqui, uma expressão, é a mesma expressão no Brasil, mexer uma palha. São pessoas que não mexem uma palha. As que mais criticam são aquelas que menos fazem. Eu sei que aqui não é, não é? É só lá na oficina. Aqui não, glória a Deus. Não mexem uma palha, são as que mais criticam. Porque o som está alto, o som está alto. Não, pastor, porque tem a parede preta. Como se Deus habitasse em paredes pretas ou em paredes brancas. Irmãos, lá na igreja havia pessoas. Não, pastor, porque tem a parede preta, irmã. Deus não habita em paredes. Deus habita em pessoas. Não habita em paredes. Deixe lá a parede. É para a luz incidir melhor. É para as pessoas verem. Mas está tudo escuro. Sabe porquê é que está tudo escuro? Porque se tiver muita clareza, nós distraímos-nos. Você quando vai a um cinema está escuro, você foca na luz. Os irmãos entendem? Tudo tem um propósito, mas tudo é motivo. Não, isso é do demónio. A pessoa começa a falar alguma coisa, né? Começa a falar mal do som e depois vai dizer que a igreja é do diabo. E por aí vai. E sabem, a crítica, ela depreciativa, ela gera maledicência, ela se alastra. A maledicência, ela vai gerar calúnia, difamação e vai acabar em injúria. Sabem, se tens alguma crítica a fazer, que seja construtiva. Que seja construtiva.
apresenta a solução. O pastor sabe que muita coisa está errada na igreja, ninguém precisa dizer, ele sabe. Ou você acha que ele não vê? Ele vê. Só que a pessoa vem, a pessoa só lança, isto está mal, isto está mal. Ok, mas se Deus te incomodou para mostrar que isso está mal, talvez Deus esteja a dizer que tu és a solução para resolver aquele problema. Talvez tu sejas a solução. Então não venhas, quando vens com a crítica, anda já com a solução, amém? Aleluia, é assim mesmo, porque assim nós vamos ajudar a igreja a crescer. Assim nós vamos ajudar o pastor também a suportar os ministérios, a fazer as coisas acontecer. Porque nós temos que fazer parte da solução e não do problema. Aleluia. Então vira para a pessoa que está ao lado e diz assim: meu irmão, deixa a crítica. Amém? Deixa a crítica. Irmão, quem fala mal da igreja fala mal de Jesus. Não fales mal da igreja, por pior que esteja coisas acontecerem. Claro que sempre vai acontecer coisas erradas na igreja, infelizmente, né? Como eu disse, nós não temos asas nas costas. As pessoas que estão aqui, elas sempre vão falhar, mas elas precisam de pessoas que estão aqui para encorajar, pessoas que estão aqui para levantar, pessoas que estão aqui para dizer: não, estamos juntos, nós falhamos aqui, mas agora vamos acertar ali. É isso. Os irmãos estão comigo? É isso. Que tipo de pessoa tu és? Eu já falei em 4 tipos de pessoa, falta um. Mas quando eu olho para o texto, talvez tu digas: pastor, mas eu não encontrei mais nenhum. Que tipo de pessoa há mais aí nesse texto? Já falámos dos fariseus, já falámos de necessitados, já falámos de Jesus, já falámos da multidão. Que tipo de pessoa há mais aí? E o quinto tipo de pessoa que eu quero falar foram aqueles que vieram nesta noite. Foram aqueles que vieram para ser curados. Aquele paralítico veio para ser curado. Aquele paralítico veio para ser liberto, para ser salvo, para ser perdoado. É por isso que tu estás aqui nesta noite. Sabem? Pessoas como o paralítico que vão até Jesus com o anseio de mudar, o Senhor vai fazer a obra, o Senhor vai operar. Vamos ficar de pé. Aleluia. Deus, talvez tu já te encontraste nesta história. Talvez tu já te encontraste. Mas melhor do que dizer eu já sei quem sou nesta história, é dizer que tipo de pessoa eu me vou tornar. Que tipo de pessoa eu me vou tornar. Jesus está nesta tarde, nesta noite a dizer: pega a tua maca, lança fora a tua maca, pega a tua maca e anda. Talvez há coisas que tu tenhas que largar nesta noite. Há medos, ansiedades. Talvez há vícios que tu tenhas que lançar fora nesta noite. Há coisas que tu tens que deixar largar. Não importa o tipo de pessoa que tu és, mas a que Deus te quer tornar. E Deus te quer tornar em aqueles que se importam. Deus te quer tornar num tipo de pessoa que se importa com os necessitados. Fecha os teus olhos nesta hora e neste momento.